Aleluia! Glória a Deus! A graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos e todos aqueles que estiverem conosco nesta noite. Noite de quarta-feira, depois de um dia que o sol brilhou para nós com tantas promessas, nós estamos aqui com mais uma live, podendo trazer um pouco do amor de Deus, a palavra de Deus estabelecida, esclarecida, para que a gente possa remar nesse vendaval de notícias, de situações que tem nos alarmado, tem nos deixado para baixo, tem nos deixado apreensivos, mas o Senhor falará ao teu coração. Então, aonde você estiver agora, aguarde mais um pouco. O Senhor tem uma resposta para toda a situação que você tem atravessado. Tudo que o Senhor tem permitido você passar. É uma projeção de algo que lá na frente você vai entender. Muitas vezes nós não entendemos as situações que estão acontecendo conosco. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que grandes são os seus feitos. E Ele trará para cada um de nós, sabe, aquilo que nós merecemos, porque Ele é Pai. Então, nesse momento em que nós estamos com tantas coisas à nossa volta para serem resolvidas, nós temos que entender que o Senhor tem algo especial para mim e para você. E esse algo especial, Ele trabalha com cada um diferentemente. Ele não vai trabalhar com todos, Ele não vai julgar a todos da mesma forma, não. A palavra dele é uma, mas no desencadear da palavra, ela se cumprirá para cada um de nós mediante a nossa necessidade, aquilo que nós cremos. E Ele vem nesta noite falando conosco de uma forma tão linda, tão maravilhosa, nos levando e nos exaltando, para que a gente possa tomar um posicionamento, uma condição que não nos deixará voltarmos atrás, mas nós estaremos avançando, porque tudo que Deus faz é nos projetar, tudo que Deus faz é nos levar a vencer a cada dia, porque nós sabemos que nós não conseguimos fazer tudo de uma só vez. Mas quando nós estamos debaixo do amor desse Deus, debaixo da proteção desse Deus, você pode ter certeza que a tua caminhada será de uma esfera jamais vista. E quando você chegar à frente, você olhará e falará: como que eu consegui? E você verá o teu Pai, o grande treinador, que treinou o vencedor, que sou eu e você, para vencer todos os desafios que nós temos vistos diariamente. E os desafios é para serem vencidos mesmo diariamente. Por isso, antes mesmo que eu ore, eu gostaria de te dar um conselho. Vença cada problema no dia. Não se preocupe com o problema que você não venceu ontem e nem no problema que você tem que vencer amanhã. A palavra vai nos ensinar aqui hoje como nós devemos reagir com os problemas que nos sobrevêm. E ela nos ensina para a gente não sofrer antecipadamente. Quantas pessoas hoje, eu conversando, as pessoas estão sofrendo sem saber o que vai acontecer. E já começa a se esmerar. Ah, mas se isso acontecer, mas se aquilo acontecer. Nós sabemos que o nosso dia está se encerrando daqui a pouco. São 8 horas e 9 minutos. 20 horas e 9 minutos. O que nós conseguimos durante esse dia foi o Senhor que nos fez, nos deu a capacidade de sermos mais que vencedores. Chegamos até aqui.
vamos chegar até um pouco mais. Então deixe que os problemas de amanhã você vai respirar e vai resolver, porque o nosso Deus trabalhará por mim e por você, para que nada fique, nem de um lado nem de outro, mas tudo seja resolvido, porque Ele é Pai, onisciente, onipresente em todas as nossas condições. Muitas vezes nós não merecendo, mas Ele continua nos guardando. Então, antes mesmo que eu entre na palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor está me dando de trazer esta palavra tão gloriosa. Uma palavra que vai edificar as vidas, vai me edificar também. Já falou comigo, Pai. Então que o Senhor fale com cada pessoa que estiver aqui comigo e aonde esta live chegar. Que o Senhor traga para eles a decisão da onde eles querem chegar. E tudo que acontecer, Pai, que eles vejam que tudo há um propósito. E tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, Paizinho querido, eu dou um passo atrás para que o Senhor venha à frente. E que tudo seja feito conforme a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, te agradecendo no nome do teu Filho amado, Jesus. E no nome dele eu agradeço. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer esta palavra em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Eu vou falar sobre o rei, um rei que teve assim uma história. Ele foi assim uma pessoa imensurável no seu reinado, uma pessoa que mudou a história. Embora seu pai não tivesse sido uma pessoa de caráter, mas ele fez de tudo para mudar a história de Judá e Jerusalém. Aqui está escrito assim, em 2 Crônicas 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele, agora vem aí o segredo. Fez ele tudo que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha outro sinal. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, os ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouvi, ó levitas, santificai agora. Olha o que o Senhor está falando. Santificai a casa do nosso Senhor Deus, de vossos pais, tirai do santuário toda a imundície. E aqui eu começo essa palavra. O rei Acás, pai do rei Ezequias, ele fez tudo que era mal perante o Senhor. Tudo. Mas ao contrário, o seu filho, Ezequias, começou fazendo alguns propósitos com Deus. Alguns propósitos que o levaram a ser muito vencedor. E no final, mais que vencedor. E um dos primeiros propósitos que ele tem, um rapaz com 25 anos, jovem ainda, talvez com uma experiência tão pequena, uma experiência que nós sabemos é difícil nos dias de hoje, mas quando Deus estabelece, está estabelecido, ou melhor, estabelecido está. E uma das coisas que ele não deixou passar, não abriu mão, ele fez o que era reto perante o Senhor. E ele também fez tudo que Davi fez. Então ele buscou fazer tudo o contrário àquilo que o seu pai tinha sido para ele como exemplo. Por isso muitas pessoas me perguntam assim: mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Mas nada disso justifica
aquilo que você tem para viver e viver o extraordinário de Deus nos dias atuais. E aqui nós estamos tendo uma prova real de um rei. Nós não estamos falando de uma pessoa comum, mas estamos falando de um rei que comandava um povo ou outros povos. E ele tomou por decisão fazer aquilo que era reto perante o Senhor. E no primeiro ano do seu reinado, ele não esperou, como muitas vezes nós fazemos. Mas eu vou esperar uns 3 anos, daí quem sabe eu vou conseguir fazer isso daqui, porque agora, afinal de contas, eu não estou preparado, agora eu tenho que aprender mais um pouco. Não. Ele tomou como posicionamento. E antes que ele se esvairisse em qualquer outro tipo de coisa, em qualquer outra coisa que tirasse-lhe atenção, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado. Então, no primeiro ano, no primeiro mês, ele tomou uma decisão. E ele disse: vamos abrir as portas da casa do Senhor. E ele trouxe todos os sacerdotes, todos os levitas, ele ajuntou os príncipes, todos. Ele fez uma grande comissão. E ele disse: agora, eu digo a vocês, levitas, sacerdotes e príncipes, santificai-vos. O Senhor está falando conosco já começou falando conosco. Santificai a casa do Senhor e tirai do santuário toda a imundícia. Que santuário é esse que eu estou falando? Eu e você. Quando ele convocou, ele trouxe para aquelas pessoas, primeiramente, a vontade de Deus na vida dele. E depois, a vontade dele para com o povo, mediante a vontade de Deus. Então ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha estabelecido para que ele fosse vitorioso. Ao contrário do seu pai, ele não quis seguir os passos do seu pai. Então nós estamos vendo que um moço tão jovem pode sim ter a decisão, a conclusão e a determinação de onde vai chegar. Porque afinal de contas ele temeu e temia a um Deus. E se nós sairmos do capítulo 29 e nós formos aqui, 29, 1, 2 e 3, e nós formos para o 29 e 20, comece a observar. 29, 1, 2, 3 e 4. Depois nós vamos para o versículo 20. Olha o que ele fez. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Ele se reuniu na madrugada. Nós muitas vezes, quando queremos um objetivo, nós fazemos de tudo para consegui-lo. Se é uma boa aparência de um emprego, uma boa aparência, cortar cabelo, fazer unha, se arrumar, se apresentar, porque afinal de contas, nós temos que estar apresentável àquilo que nós estamos nos submetendo a fazer. E aqui, quando ele estabeleceu algo, quando ele reuniu todos, a palavra fala que ele reuniu todos na praça. No decorrer desses dias, que ele fala ali, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, até o 8º dia desse mesmo mês. Ele fez com que o povo santificasse. E ele, então, depois de todas essas ordens dadas, ele se levantou de madrugada e chamou os príncipes, chamou os sacerdotes. E eles fizeram ali uma reunião, sabe aonde? Na casa do Senhor. Aquela casa que estava esquecida quando o rei Acaz não dava valor. Aquela casa que foi muitas vezes arrebentada, deixada de lado. Foi Ezequias que restaurou o livro. Então, ele se reuniu com os príncipes. Que horário mesmo, pastora? De madrugada. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas? Nós durante o dia buscamos tantas coisas. Até muitas vezes
adentramos a madrugada. E o Senhor está falando aqui, esse príncipe, esse rei, para conseguir, ele estava ensinando os levitas, os sacerdotes, os seus príncipes, como era a vontade do Senhor. Então ele levantou e foi à casa do Senhor para orar, pedir orientação de Deus. E aí nós conhecemos a história, porque ele queria que tudo começasse certo. Ele não queria deixar nada para depois. E o nosso problema está aí. Amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu busco, depois eu aprendo, e o depois passa para o depois, e depois fica no esquecimento. E aqui, não. Ezequias tomou um posicionamento, e nesse posicionamento ele colocou regras, e dentro das regras todos tiveram que obedecer, não diferentemente dos dias atuais de mim e de você com o Senhor. O Senhor está querendo estabelecer para nós um reino novo, uma casa nova, um emprego novo, um casamento, tudo novo, uma viagem, tudo que nós sonhamos. Quantas coisas nós sonhamos, mas para tudo isso, algumas regras têm que ser estabelecidas. E não diferentemente desse caso, algumas coisas teriam que mudar. E ali, ele fala no 31, do mesmo capítulo 29, disse mais Ezequias: agora que vos consagrastes a vós mesmo, chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de ação de graça ao Senhor. E ali as pessoas trouxeram ofertas de sacrifício, ofertas de ação de graça, porque o povo estava começando a ver a diferença. Ainda fala aqui no versículo, olha, no 28, toda a congregação se prostrou quando se entoava os cânticos, as trombetas soavam, e tudo isso até o findar do dia do holocausto. Eles fizeram sacrifício. O rei pediu que trouxesse animais, que fizesse sacrifícios, para que ali começasse tudo novo, tudo diferente. E quando a igreja se prostra, sabe, ninguém derruba quem já está de joelho. Dificilmente você será jogado ao chão, porque você já está no chão. Você já está se prostrando. Você já está mostrando quem você é. E aonde você vai chegar. E aonde Deus quer te levar. Quando você fizer tudo debaixo da vontade de Deus, o Senhor fará coisas grandes acontecer na minha vida e na tua vida. E o Senhor fala aqui que toda obra, vamos lá agora para o capítulo 31, versículo 20. Vocês repararam que eu estou indo de 20, cada capítulo o 20, o mesmo versículo 20, só para chamar a tua atenção. E no capítulo 31, versículo 20, diz assim: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, que era reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que ele começou o serviço, na casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração, o Senhor o prosperou. A mesma palavra que hoje eu mandei no meu grupo que eu tenho de palavra de sabedoria. Tudo, assim, tudo que ele fez foi reto, foi bom, na presença primeiramente de Deus. E em toda obra, ele pôs, em toda obra do serviço, ele colocou na lei os mandamentos de Deus. E aí eu quero contar um segredo. Muitas vezes nós fazemos aquilo que é bom. Nós não falamos dos outros, não machucamos ninguém, não amaldiçoamos ninguém. Mas os mandamentos de Deus, muitas e muitas vezes a gente burla, passa por cima. Porque quando Deus nos escolhe por inteiro. Esse rei estava dando um exemplo daquilo do que ele significava. Naquele momento em que foi passado para ele o reino falido. Esse reino estava a perecer, porque o seu pai havia destruído tudo aquilo que tinha sido deixado de reis anteriores.
E quando ele se deparou com toda essa situação, ele temendo a Deus, ele fez, como fala aqui, tudo que era bom e reto. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se nós nos analisarmos agora, nós estamos fazendo tudo que é bom e reto? Se no passado nós fomos alertados para alguma coisa, ouvimos alguma coisa à nossa volta, nós atentamos para que não passasse pela nossa cabeça em fazer o mesmo daquilo que nós vimos, do que nós sentimos. Aqui, toda essa dedicação que o rei Ezequias estava dando para aquele povo, o povo dele, seu povo, o povo de Deus, e tinha temor de Deus. E quando temos temor de Deus, nós não tendemos a fracassar. Quando nós temos temor de Deus, nós passamos por luta, tribulação, por situações adversas, mas a tendência não é fracassar, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele faz, desde que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber a sua graça primeiramente, a sua palavra, e andarmos com Ele todos os dias da nossa vida. E ali fala no 21, e toda a obra que Ele começou, Ele fez debaixo desse mandamento de Deus. Então eu quero te perguntar, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, meu amigo, o que você começou? O que você começou é reto e é bom na presença de Deus? Você determinou na tua vida, mesmo vendo pessoas da sua família, amigos, a fazer coisas que desagradavam a Deus, você tomou uma posição: eu não vou ser assim, eu não vou fazer dessa maneira, eu quero, não importa o que eu passe, não importa o que eu tenha que falar, não importa aquilo que eu tenha que buscar, mas eu tomei uma posição e eu não vou voltar atrás, eu vou fazer aquilo que Deus determinou para mim, o que é bom. Vou trazer aqui os mandamentos de Deus na minha vida. Não importa quem ria, não importa que as pessoas zombem, riem de você, não importa o que as pessoas pensam, você só tem que ter uma preocupação. A preocupação é com o teu Deus. E este rei fez uma nação todinha se prostrar com o rosto em terra, como eu li lá no 20, no 30:20. Todos se prostraram, todos adoraram, todos cantaram, todos sentiram a presença do Senhor, enquanto entoavam os hinos. E ele pediu que fosse o dia todo. Eles cantaram o dia todo. Eles anunciaram o dia todo. Fala que ele convocou todos. Ele não deixou ninguém, nem noivo, nem bebê, mamães que amamentavam. Ele convocou todo o povo. E é tempo de nós convocarmos todos aqueles que querem servir a Deus. Porque Deus está chamando uma grande comissão. Já faz um tempo que o Senhor vem anunciando na terra os sinais da sua volta para nos buscar. E nós estamos vendo de todos os lados as condições, os sinais e as condições que tendem a nos apertar, que tendem a estreitar o nosso caminho. E quando nós vemos isso, nós temos que correr para onde? Para o papai, aquele que é bom, que é correto, que é amoroso, que está dizendo: não importa a circunstância, mas eu estou no controle de todas as coisas. E para isso, um rei desceu do seu trono, desceu na humildade e se prostrou e mostrou para os príncipes que buscar a Deus de madrugada valia a pena, que mudar toda a situação de um reino aonde alguns anos o seu pai fez tudo que era diferente. Então não importa se na tua família esse ou aquele, Beltrano, Ciclano, primo, não importa se teu amigo tentou burlar os teus sonhos, entulhar teus poços, dizer que você não é capaz, que você não pode. Você pode sim, porque eu comecei esta palavra dizendo que no primeiro mês do primeiro ano de um rei que começou a se converter ao Senhor, ele fez a primeira coisa: eu vou restaurar a casa de Deus. E sabe qual é a casa que Deus está pedindo para restauração? Está aqui, olha, nosso corpo, nosso coração e nossa mente.
Quando nós olhamos, como nós declaramos com a nossa boca, nós estamos trazendo para dentro desse tempo coisas boas ou coisas ruins. E o Senhor está querendo restaurar. Ai, pastora, mas o que acontece quando restaura? Aí começa a tua história. Porque quando o rei estabeleceu tudo, que aparentemente estava tudo bem na presença de Deus. Nessa época era o profeta Isaías que coordenava esse rei. Era o profeta Isaías que, dava o respaldo para que Ezequias fosse o rei abençoado. Daí, o que acontece? A palavra de Deus fala assim no 31, 21. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, o Deus de Ezequias. Quem é o nosso Deus? Olha o que aconteceu com ele. De todo o seu coração, ele prosperou. Ele não pegou uma nação próspera. Ele trabalhou com Deus para ser próspero. Eu estou profetizando nesta noite. Qual é a tua condição? É mínima? Do mínimo o Senhor falar o máximo. Porque esse Deus, se verdadeiramente você fizer o que é bom e reto, verdadeiro, Deus vai olhar e vai falar: eu concedo os pedidos que você tem me feito. Mas só que o inimigo estava pronto para atacar. E aqui eu pus uma observação. Todas as vezes que você está para ter uma vitória, não pense você que o inimigo não está te observando. Ele está te marcando para chegar com alguma coisa, para poder tentar tirar você do foco de Deus. Porque nós sabemos que o rei Ezequias, quando ele entrou, que eu não entrei nesse fator, ele destruiu todos os altares, ele tirou toda a idolatria. Ele foi aquele que trouxe e restabeleceu para o povo incrédulo do Senhor, que estava adorando outros deuses. E ele disse aqui, no decorrer desse capítulo, você pode depois conferir, ele estava dizendo: aqui nós adoraremos somente um Senhor. Esse rei que fez tudo isso, tinha alguém de olho dele. Aí vem a entrada do inimigo. E eu vou esclarecer algumas coisas para você agora. No 32, está escrito assim: depois destas coisas e desta fidelidade, vou repetir, depois destas coisas e desta fidelidade, fidelidade com quem? Com Deus, seja fiel a Deus. Veio Senaqueribe, o rei da Síria, e olha só o que ele fez: entrou em Judá, acampou-se nas cidades fortificadas e intentou se apoderar dela. E vendo, pois, olha o demônio falando, olha o inimigo da tua vida falando, e vendo, pois, que Ezequias, que Senaqueribe estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tampar as fontes. Eles entraram numa estratégia para poder não permitir que os seus inimigos bebessem água. E eles fizeram isso. Foram dias causticantes. Daí você me pergunta assim: mas eles não tinham acabado de restaurar? Sim! Tudo aquilo que você está restaurando na tua vida, o inimigo vai querer vir para tentar fazer um rombo muito maior do que aquilo que Deus te estabeleceu. Se você teve um rombo grande na tua vida e você está sendo vitoriosa, porque Deus jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai nos deixar, desde que a gente creia. O inimigo que está à deriva, olhando, está ao derredor, olhando, te observando, ele vai partir para cima. Ele vai partir porque ele vai querer trazer mais danos do que aqueles que você consertou, que você se humilhou, que você renunciou a tantas coisas para viver uma vida apresentável naquilo que é bom e reto na presença do Senhor. E daí eu quero entrar aqui no 5. E daí o rei falou, olha o que o rei falou para os seus
para os seus príncipes, para o seu exército. No 5, ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e foi ele que ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou o Nilo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Enquanto o rei Ezequias estava fazendo isso, fechou as fontes, o inimigo lá fora estava gritando: Ezequias, você está pensando que você vai ficar vivo? Ô Ezequias, vou falar já, vou provar na palavra. E enquanto o rei estava trabalhando causticadamente ali, ele estava exausto, porque afinal de contas, ele mal tinha restaurado aquilo que tinham destruído, seu pai tinha deixado como derrota. Ele reergueu. Quando reergueu, o inimigo veio para tentar arrancar. O inimigo tenta te banir da terra. Mas diz o Senhor nesta noite, o Senhor é por você, é com você, e Ele não terá condições de ganhar esta guerra, porque ela já foi vencida na cruz. E eu quero te dizer, olha só o que o rei fez. Ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na porta da cidade e lhes falou no coração, dizendo: sede fortes, sede corajosos, não temais, não vos assusteis por causa desse rei, nem por ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Tem um Deus com você que não vai deixar você vacilar o teu pé, nem para a esquerda, nem para a direita. E olha o que o rei falou: com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Senhor. Meu Deus, que fé, que determinação, que vontade de vencer. Ali o rei cobrou o ânimo do seu povo, um povo que já vinha sofrido, um povo que já tinha penado na mão do rei Acácio, o pai de Ezequias. Mas aqui ele estava trazendo, não está perdido. Acredite, o nosso Deus nos dará vitória. Mas de contrapartida, sabe o que o inimigo fazia? Olha lá comigo, no 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, com todo o seu exército, sitiava, enviou os seus servos a Ezequias, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, em que confiais vós? E eu quero dar uma paradinha aqui. Da mesma forma, porque o rei da Síria, esse Senaqueribe, sabe quem era esse rei? O rei de Nínive. Aquela cidade que Deus mandou Jonas ir lá e que um dia se converteu. Mas quando aqueles reis que se converteram morreram, esse Senaqueribe, filho de um deles, tomou e começou a se tornar forte. E por onde ele passava, ele devastava. E ele começou a instigar o rei Ezequias. Ele começou a trazer para o rei de Ezequias uma afronta. Eu quero te fazer uma pergunta. O inimigo está te afrontando? O inimigo está dizendo: em que vós confiais? Olha o que o rei falou para o seu povo. Ele vem com o braço de carne, mas nós temos um Deus forte do nosso lado. Vamos ser fortes e corajosos. O Senhor está trazendo para nós hoje uma determinação para nós. Estamos no meio da semana do mês de agosto, o mês que está pronunciando a primavera que logo vai chegar. A sua semente está sendo plantada. O agricultor, o dono da agricultura é Deus. A semente é dele, mas a terra é nossa. Então não permita que nada que te desafie venha te amedrontar, te deixar para baixo, te deixar com o semblante abatido, que você não vai conseguir. Olha o que Senaqueribe ainda falou. Acaso vos incita, Ezequias, para morrerdes de fome, de sede? O Senhor, nosso Deus, nos livrará da mão do rei da Síria. O rei estava incitando ele. Vocês vão morrer de fome. Imagina um exército todinho em volta do reino e citando. Ele fala aqui, no 15, ele mandou carta para o rei Ezequias, dizendo: os meus pais destruíram por todos os lugares
Vai vendo. Olha os recados. Quais são os recados que você tem recebido? Ele diz assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? Quando uma pessoa te desafia e fala que você não é capaz, ele está desafiando o próprio Deus. E o Senhor tocava no meu coração nesta noite. Tempo de mudanças radicais. Tempos de estratégia. Tempo de não nos abalarmos com noticiários, com coisas que nos vêm, com situações que nos deparam dia após dia. Hoje nós vencemos a luta desse dia, o amanhã de Deus. E quando ele mandou essas cartas, ainda ele fala na carta assim, ó: agora pois, não vos engane, Ezequias, porque, e nem deis crédito, porque nenhum Deus de nação nenhuma sobreviveu àquilo que eu vou fazer com você. O inferno se levanta quando nós nos colocamos dentro de um propósito de agradar a Deus. E eu estou falando agora de nós, pessoal, templo nosso. Quando ele desafiou o rei, ele não estava lutando contra um povo, ele estava lutando contra um homem, somente um homem, que tinha levantado o altar de Deus, enquanto outros destruíram, e este homem estava sendo ameaçado de morte. Mas o rei não se intimidou. E ele disse, ele chamou o servo, chamou o sacerdote, chamou todos. E começaram a clamar. E nessa aclamação, nesse poder que Deus trouxe para esse povo se unir em oração, o Senhor está dizendo para mim e para você: quem está te desafiando? O Deus de Israel levantará do seu trono para poder dizer quem já venceu. Porque o filho dele não morreu naquela cruz simplesmente por um capricho, mas ele morreu para nos dar a condição de estar tudo pronto, está tudo feito. Nós temos que acreditar, nós temos que ser corajosos, nós temos que dobrar o nosso ânimo, nós temos que ser forte, não desviarmos o nosso foco. O inimigo nos observa e nos espera e tenta nos desafiar dia após dia. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu, o teu Deus, estou demarcando o território que é teu. Esse solo que é seu, você vai plantar. Porque eu vou colocar a semente lá e você verá o prodígio da tua plantação. E quando tudo isso aconteceu, depois dessas cartas intimidando o rei convocou o profeta e pediu que Isaías se comparecesse. Isaías chegou. Isaías começou a trazer as pessoas para clamar. E fala aqui no 19, falaram do Deus de Jerusalém como um dos deuses daquela terra. O nosso Deus não é igual a Deus nenhum de terra nenhuma. Podem falar o que for, podem tentar colocar tudo que estão tentando para tirar-nos daquele foco de acreditar que a nossa fé não tem uma direção. Ela só não tem uma direção, ela tem toda a ação. Orar, ação. Quando nós oramos, nós entramos em ação. E quando nós entramos em ação, sabe o que Deus faz? Deus olha para nós e nos mostra a capacidade que nós temos de vencer. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quais são os teus projetos? Estão tentando burlar os teus projetos, te desanimar para que você não consiga sonhar? Pois eu vou te dizer algo profético nesta noite. Projete mesmo, escreva mesmo, ponha no papel mesmo. Deus ama projeto e pense alto, peça alto, porque o Deus soberano sobre todas as coisas está te vendo agora, eu e você, para saber e dizer aonde você vai chegar, aonde eu vou chegar. Faça, determine. E olha o que fala no capítulo 32, 20 novamente. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta,
oraram por causa disso e clamaram ao Senhor dos céus. Sabe o que o Senhor fez? Olha o que está escrito no 21. Então, ai como eu amo esse então. Na palavra de Deus não tem eu acho. Ai, eu acho, eu sinto. Ai, não. Na palavra de Deus está escrito então, diz o Senhor. E no Novo Testamento diz assim, diz o Senhor. Então a palavra dele não é retirada a momento nenhum da minha vida e da tua vida para aquele que crê. Eu não estou pregando religião aqui, eu estou pregando palavra de Deus, palavra que renova, palavra que exalta, palavra que levanta você da sua mesmice, da sua prostração de terra e levanta para vencer, porque Deus te encoraja, como ele fala lá, ser forte e corajosos. Essa palavra se repete lá em Josué 1:8, quando Moisés estava morto e Deus falou para ele: levanta, Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando Deus está com você, medo de quem você tem mesmo? E quando eles oraram, eu acredito que o céu se rasgou e então o Senhor enviou um anjo. Um anjo. No Salmo 104 diz assim, que o Senhor dá ordem aos seus anjos, a meu e ao seu respeito, para te guardar, e olha que lindo, e te livrar de todo mal. Ezequias sabia disso. Aquele povo de Israel começou a acreditar. Eu sempre falo que cada vitória que você tem é 2 tentativas de derrota que o inimigo vai trazer. Ele usará situações, ele usará pessoas, ele trará condições para que você venha a olhar, focar para aquilo que você tem que enfrentar e esquecer a bênção que Deus acabou de te dar. Então não desfoque, foque no que o Senhor está falando nessa noite. Tem coisa grande chegando. E ele mandou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e príncipes do arraial do rei da Síria. E este com o rosto coberto, olha o que aconteceu, de vergonha, voltou para a sua casa. Ele voltou humilhado. Porque quando ele desafiou lá o rei Ezequias, dizendo: você acha que você pode escapar da minha mão? Porque meu pai matou tantos, e você não será diferente, eu vou te matar? Na carta, que eu não entrei no contexto, ele intimida o rei. Aquele que tenta te intimidar vai se acertar com o anjo do Senhor. Então não tenha maldade. Não se preocupe. Ah, porque eu vou me vingar. Ah, porque eu vou fazer. Faça uma oração. Convoque na sua casa. Faça uma convocação. Ah, não tenho ninguém para convocar. Eu não sou rei. Convoque o Espírito Santo. Convoque teu filho. Quantas vezes eu estou orando, eu tenho os animaizinhos meus, eles ficam tudo do meu lado. Convoque, clame, se dobre e fale que o Senhor é Deus de toda a sua condição de vida. E quando ele saiu coberto com o seu rosto e foi para a sua terra, sabe o que aconteceu? Tendo ele entrado na casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, a casa do Deus dele, lá em Nínive, os seus próprios filhos o mataram dentro do templo. Porque era uma vergonha para os filhos de Senaqueribe. O que ele fez, ele envergonhou a nação. Só que eles não sabiam que o seu pai tinha desafiado um rei que quem estabeleceu foi Deus. Ao contrário do que Ezequias fez com o seu pai Acás, ele fez tudo que era reto e bom na presença de Deus. Mas os filhos do rei de Nínive, de Senaqueribe, dos sírios, ele os matou à espada. E eu concluí essa história para nesse momento agora nós darmos uma conclusão para terminar nossa live. O rei Ezequias estabeleceu as ordens administrativas. Ele derribou os altares. Ele restabelece o culto a Deus. Ele mandou que todos abrisse o templo, mudasse o templo, santificasse o templo.
Ele fez sacrifício para que o povo sacrificasse, para que tudo voltasse à normalidade com a presença de Deus, sacrifício, holocausto, e depois de tudo isso santificado, ele fez um clamor, fez uma ação de graça. E quando tudo isso, numa festa, que foi um dia inteiro de clamor, de harpas tocando, de tanta alegria, e todo o povo reunido numa só voz, o que o inimigo fez? Tentou amedrontar o rei, dizendo que tudo que ele tinha feito não valia a pena. O Senhor está dizendo nesta noite, vale a pena. Aonde está a tua bênção? É teu campo de batalha. Aonde está a tua bênção? Tua casa? Tua terra? Você está plantando? Você determinou uma terra para você? Finca a tua bandeira. O solo é teu, a semente é do Senhor Deus. E Ele está dizendo nessa noite, vou te prosperar, colocarei na tua vida. Se me fizerdes tudo que é reto e bom aos meus olhos, você verá. Pode vir inimigo, pode te mandar carta, pode te mandar mensagem, pode mandar no WhatsApp, pode mandar pelo correio, pode mandar e a intimidação vai vir. Mas a última palavra é do Deus poderoso que está dizendo nesta noite, aquele que é por mim, aquele que vem a mim, aquele que prega a minha palavra, aquele que confia em mim, aquele que faz o que é reto, bom e agradável aos meus olhos, que guarda a minha palavra na sua mente, na sua boca e no seu coração, esses são os meus, que eu trago para perto de mim. Eu os protejo e não deixo perecer. Você crê nisso? Então tome esta palavra. Se você ler todo o contexto da história, é maravilhoso. Você vai ver a vitória. Sabe, a vitória de um profeta Isaías, juntamente com o rei, que ele reinou 29 anos e começou como um menino, 23 anos. Por isso, não importa a idade, importa a determinação. Você, meu amigo, minha amiga, não importa se você já está na melhor idade, se é jovem, o Senhor está falando nesta noite. Aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora, porque eu tenho um plano completo para todos nós. E o tempo é agora, a semeadura é agora, porque o Senhor quer regar nossa terra. Ele quer dar fruto daquilo que você sonha. Fecha teus olhos. Senhor, eu entrego, Pai, esta palavra que foi pregada, Senhor, de um rei que lutou para trazer aquilo que era correto na tua presença, Pai. E eu aqui, Senhor, entrego esta live nas tuas mãos e aonde ela for chegar, que pessoas entendam que tudo que é reto, que tudo que é bom, Senhor, está nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça, ó Deus, mudança na vida de pessoas, que essas pessoas acreditem e creiam que só o Senhor pode fazer, Pai. Quando nós acreditamos no Senhor, o Senhor nos lança, o Senhor nos projeta, o Senhor faz aquilo que é de melhor. Do que de melhor existe, Pai, o Senhor nos traz, nos faz e nós somos mais que vencedores. Por isso, Pai, eu te agradeço por este momento e no nome do teu Filho, eu agradeço por esta oportunidade, Senhor, e pelas vidas que estarão entendendo que nada está perdido quando cremos num Deus todo-poderoso como é o Senhor. Que você fique nesta paz, que a palavra fale ao teu coração, que a palavra venha mesmo cravar no teu coração a vitória, a estaca da bandeira da vitória, e você verá que grandes coisas acontecerão, se verdadeiramente você crê. Que você, a partir desse momento, comece a pensar aonde você está colocando o teu pezinho. E você verá que a tua terra é boa. E a semente vem daquele que te dará a melhor semente, para que dê fruto. E pessoas vejam aonde é que ele vai levar você chegar. Que Deus abençoe. Fique nesta paz. Shalom.